Oi, pessoal, eu sou a Tília Brochado, gestora de projetos da Semente Aceleradora, e você está ouvindo o ImpactCast, o podcast onde a gente fala sobre movimento do ecossistema de impacto nos quatro cantos do Brasil. E hoje nós estamos aqui em Irecê para falar um pouco sobre o que está acontecendo aqui com o Impulsiona Bahia, né? Um programa que apoia negócios que nascem no território e querem crescer com propósito. O Impulsiona é uma iniciativa do Instituto Lina Galvani, executada pela incubadora Eleva e pelo Instituto Córea, do Grupo Semente Negócios, que está acontecendo não só aqui em Irecê, mas também no território de Luiz Eduardo Magalhães e em Angico dos Dias. Por aqui o programa já está rolando com encontros, mentorias, bate-papo, eventos. E para entender melhor tudo isso, né, a gente está aqui conversar com três personalidades muito importantes para esse nosso programa. Primeiro a gente vai falar com o Elcio, que é coordenador de investimento social do Instituto Lina Galvani, organização que atua aqui em Irecê, com foco em desenvolvimento comunitário, geração de renda, e a idealizadora do Impulsiona. E também com dois representantes, né, dos negócios acelerados aqui no nosso território, a Indira Lima, que é mestranda e museóloga e líder do projeto Apoena, e o professor Leandro Oliveira, doutor em ciência da computação e membro das startups Ecocoleta e Mercado Verde. Vamos começar esse papo? Vamos lá. É, Well, obrigada pela sua presença aqui hoje no nosso ImpactCast. E para começar, eu queria que você se apresentasse, né? E contasse um pouco mais para a gente sobre o Instituto Lina Galvani. Obrigado, Otília. É um prazer estar aqui com vocês. É, Bom, pessoal, então, contando um pouquinho sobre a atuação do Instituto, né? O Instituto Lina Galvani é uma organização que existe há 20 anos, mais de 20 anos, na verdade. Esse ano a gente completou 22 anos de atuação, né? E o Instituto nasce muito a partir, né, dos ensinamentos da dona Lina Galvani, né, que é a matriarca da família, né? E que sempre trouxe, né, os seus ensinamentos ali de que a gente precisa deixar, né, os lugares por onde a gente passa melhores do que a gente, né, quando a gente chegou. E com isso em mente, então, nasce o Instituto, né, para atuar ali nos territórios onde a Galvani, uma das suas mantenedoras, né, tem empreendimentos, né, tem operação. Então, hoje a gente está num povoado de Angico dos Dias, em Campo Alegre de Lourdes, né, no extremo norte ali da Bahia, em Luiz Eduardo Magalhães, no extremo oeste, onde a gente tem também o Parque Vida Cerrado, que é mantido pelo Instituto, né, um parque com foco ali na conservação e na restauração da fauna e flora do Cerrado. Então a gente tem trabalhos lá, desde trabalho de reflorestamento, né, de espécies nativas do Cerrado, mas também de um trabalho ali de conservação, né, e de reintrodução na natureza de alguns espécimes, né, do Cerrado, como o lobo-guará, o cervo do Cerrado, enfim. E mais recentemente a gente chega em Irecê, então estamos aí para completar um ano, né, desde que a gente veio para cá fazer as primeiras reuniões, né, as primeiras conversas aqui no território, com uma atuação que passa pelo desenvolvimento comunitário e pela inclusão produtiva, né, com foco na geração de renda. Então, a ideia, né, é que os nossos programas eles são estruturados muito a partir de um diagnóstico participativo que a gente faz, né, nesses territórios. Então, existe todo um trabalho de levantamento de dados secundários, né, de informações, quando a gente vai começar esse trabalho, e depois a gente vai para um momento de escuta com as organizações e com os empreendimentos, para a gente poder confrontar esses dados, né, entender se tudo aquilo que a gente viu, né, identificou ali nos indicadores, né, IBGE, indicadores de educação, né, de segurança, empregabilidade, se eles conversam com a realidade, né, se a comunidade tem a mesma percepção sobre aqueles indicadores, e é a partir dessas escutas que a gente constrói a nossa atuação no território, né? Então, depois dessa etapa de diagnóstico, a gente vai para um planejamento participativo, né? Então, tudo isso é feito também muito em conversa, né? É um processo que leva, às vezes, 6 meses, né? Onde a gente começa a estruturar o que vão vir a ser os embriões, né, dos nossos programas. Então, foi muito a partir disso que nasce, né, esse eixo de empreendedorismo, de trabalhar o fomento ao empreendedorismo aqui em Irecê,
e é assim que nasce, né, o Impulsiona Irecê, um programa onde a gente tem por trás, né, essa tese de que Irecê é um território de identidade que representa 21 municípios, né, e tem muita coisa acontecendo aqui, né? Você tem muitas organizações que já existem aqui em Irecê, você tem organizações de fomento, bancos de investimento aqui. Então você tem instituições de ensino como o próprio IFBA, né? O NEB. Então você tem todo um ecossistema aqui já muito preparado para um ecossistema de inovação e de impacto social. Então, quando a gente lançou esse programa, a ideia era entender se os empreendedores de, de Irecê, né, se viam como empreendedores de impacto, né? E a gente ficou muito feliz quando a gente lançou a chamada, né, lançou o edital e a gente teve 32 negócios inscritos, né? E aí a gente percebeu realmente que era uma necessidade desse território, né, passar por um programa de aceleração, ter esse tipo de apoio, esse tipo de fomento. E é assim que nasce, né, o Impulsionar Irecê. Que bacana, muito interessante, né? E agora falando mais do programa mesmo, né? Que traz a Semente e o Instituto Coreia como parceiros técnicos, né? O Impulsiona Bahia, que foi desenhado para acontecer em diferentes territórios, dialogando com as necessidades e a realidade de cada lugar, como você bem falou, né? Que a gente antes precisa fazer todo um desenho, uma análise que realmente é necessário naquele território, né? E o que o Instituto Lina Galvani ele motivou, né, a investir nessa estratégia de territorialização, né? E o que vocês têm aprendido com isso? Porque não só o território aprende, mas eu acho que o Instituto também aprende bastante, né? E a Semite acredita, e o Instituto também, que a transformação nasce do diálogo e da colaboração. A nossa visão para que o projeto social seja bem-sucedido deve se levar em conta as pessoas. Então, traz para a gente essa reflexão, né, do que motivou, né, o Instituto Lina Galvani a estar aqui, a fazer essa estratégia mais territorializada. Legal. Bom, a gente acredita muito que né, para ter uma atuação no território, precisa estar com os dois pés no território, né? Então, até por isso que a gente hoje está aqui, né, na nossa sede, né, que foi o nosso primeiro passo, logo que a gente entendeu, né, que fazia sentido ter uma atuação aqui em Irecê, e a gente enxerga essa sede física, né, como um centro comunitário que é base para que as nossas iniciativas aconteçam, né? Então é aqui que acontecem todas as oficinas, todos os encontros, essas rodas, né, de conversa também. Muito entendendo que a partir das nossas agentes locais, que são as pessoas da nossa equipe, né, que estão todos os dias aqui, é, a gente consegue, e claro, né, junto com os parceiros, com os outros atores, né, a gente consegue realmente ter uma visão de programas estruturantes, né? A gente não está aqui para fazer projetos pontuais, né, de curto prazo, a gente realmente entende a necessidade e a importância de se pensar programas de transformação que sejam estruturantes para o território, né? E aí, claro, a gente está falando de algo que começa hoje, mas que vai talvez trazer resultados daqui 5, 10 anos, como é o caso, né, dos nossos outros territórios, né? Então, em Angico dos Dias, a gente está há mais de 15 anos atuando lá, né? E a gente tem, por exemplo, a rede social lá, que é uma organização que a gente fomentou lá no início e que hoje é a principal organização, assim, que funciona como é, organização porta-voz da comunidade, né? Que traz todas as necessidades e não só para o trabalho de projetos, mas também para demandas da comunidade com relação né, aos desafios que o povoado tem ali, né? De coleta seletiva, né? De resíduos, de desertificação, né? Então, por exemplo, de uma lagoa que existe lá, né? E que ao longo dos anos ela foi perdendo seu volume de água. É um trabalho que a gente faz em Luiz Eduardo também, né? Então, o parque existe lá desde 2003, né? Então, são mais de 20 anos também já dessa atuação focada, né? Ali na restauração, na valorização do cerrado, né? E agora a gente chega aqui em Irecê muito com essa visão também, né? De poder começar um trabalho que a gente espera que traga, né? Esse impacto e que seja um trabalho perene aí de 10, 15, 20 anos. Muito bom. E essa visão do Instituto é importante, né? Você não pode simplesmente pensar em fazer algo
naquele momento e depois deixar isso para trás. Eu acho super importante mesmo. E pensando especificamente aqui em Irecê, em contextos parecidos de cidades do interior, com o ecossistema ainda em formação, né, que é o caso aqui de Irecê, como vocês enxergam o papel de um programa como funciona na construção de um ambiente mais forte e diverso para os empreendedorismos de impacto? Eu queria ouvir um pouquinho de você sobre isso, né? A gente está num ambiente em que, como você mesmo falou na sua primeira resposta, a gente nem sabia se a gente tinha realmente empresas de impacto, mas eu queria entender o que é que vocês enxergam, né? Porque essa parte do empreendedorismo de impacto, né? Como você enxerga o papel desse programa? Bom, eu sou de São Paulo, né? E acho que quando a gente fala, né, de empreendedorismo, inovação, né, talvez assim, a gente está muito acostumado a pensar esse eixo Rio-São Paulo, né, esse eixo do Sudeste, como essa coisa da inovação, né, e tudo mais, assim. Então, e aí eu acho que o Nordeste vem mostrando nos últimos anos, né, que esse eixo já não está mais lá, né? Inclusive eu vi uma matéria recentemente falando que o Nordeste já é o território com é, mais fértil para o nascimento de startups no Brasil, né? Superou aí o Sul e o Sudeste, né? Então a gente percebe realmente como esse novo eixo, né, de startups, de negócios de impacto, é, tem mudado, né? E eu fico muito feliz com isso, assim, porque eu acho que a gente tem um contexto aqui muito fértil para o nascimento de tecnologias sociais, né? E de inovações sociais na academia, né? Mas dentro também das empresas, né? Eu acho que, por exemplo, a gente está aqui num contexto de semiárido, né? Num contexto de sertão aqui baiano, né? Um território que está dentro da Caatinga, único bioma 100% brasileiro, né? Então a gente tem falado muito sobre como esse território pode prover as próprias soluções para os seus desafios, né? Então é um território que já está no processo avançado de desertificação, né? É um território que enfrenta também, né? Até às vezes uma dificuldade das pessoas entenderem que a Caatinga também é uma floresta, né? Também é uma mata, né? É, então, até às vezes uma barreira cultural mesmo, né? E aquele imaginário do sertão como um lugar que falta, né? Como um lugar que não deu certo, assim, né? Então, eu acho que a gente quis muito trazer também essa visão do programa para mostrar e valorizar a quantidade de iniciativas, né? E de pessoas que atuam aqui, que já trazem as suas riquezas, né? Já trazem as suas próprias soluções. Eu acho que a gente vai ouvir isso um pouquinho agora também depois dos colegas, mas eu acho que é isso, assim, não só para o Impulsiona, né, IRC, acho que para todas as iniciativas que a gente está apoiando aqui no território, né, a gente está fomentando também o primeiro grupo de agricultores aqui para conseguir a certificação orgânica aqui em IRC, né, mas que já vem de um grupo, de um processo de certificação participativa que é daqui do território, né, então existe a Copirecê, né, uma cooperativa aí super robusta, né, é, uma das maiores, assim, do Brasil, né, que está aqui também. Então, assim, eu acho que tem o próprio IFBA, né, como Centro de Tecnologia e Inovação ali, com uma série de iniciativas também conectado com o governo, né. Então, a gente percebe que é um ecossistema, é um território realmente muito pujante, né. Então, acho que quando a gente chegou, a gente fez muito sentido pensar num programa, né, como o Impulsiona, que pudesse apoiar e a gente colar junto, né, porque é o jeito que a gente sabe fazer. Assim, instituto a gente não acredita no fazer sozinho, né, então até por isso que a gente sentiu essa necessidade de, para além de trabalhar só com os 10 negócios, né, também atrair essas organizações que estão a fim de pensar, né, o sertão como o novo, talvez o novo polo, vamos dizer assim, né, da inovação, né, do impacto social, de soluções inovadoras realmente para os desafios que aqui existem. Muito bom. Obrigada pela resposta. E assim, e agora, eu acho que a gente vamos ouvir os empreendedores, né? Vamos ouvir essas pessoas que estão fazendo esse sertão ser movimentado, né? E aí, a gente está com dois representantes aqui, o professor Leandro e a Indira, e eu quero ouvir um pouquinho de vocês, né?
se apresentem, falem quem são vocês e como nasceu o negócio que vocês estão construindo aqui na no território. Bom, primeiramente eu quero agradecer a vocês, né, pela oportunidade de estar aqui e também de estar recebendo essa consultoria no programa Acelera IDC, né, Impulsiona IDC. Eh, eu sou Indira, nasci aqui em Irecê, né, sou filha da terra. Morei também até ir estudar fora, onde eu me formei em museologia e retornei para Irecê. Então essa transição de ir quando eu optei fazer um curso no setor cultural, eu ouvi muitas críticas: "Você não vai voltar, Irecê não tem cultura", isso 2009 para 2010. Então, ao chegar lá em Cachoeira, aquele caldeirão de cultura efervescente total, falei: "Não, a gente tem sim cultura, a gente tem a nossa história", e sempre que eu tinha oportunidades na faculdade de abrir o tema, eu trazia produções artísticas e culturais do território para dentro da faculdade, né. Então, retornei em 2016, a gente retorna num período também político sensível e fomos vencendo ao de pouquinho, conseguindo os editais aqui, outros ali, publiquei meu TCC em formato livro, que é sobre o grupo de reisado, Dona Vitória, no Baixão de Zé Preto, por causa de recurso público, né, que foi a primeira lei Aldir Blanc durante a pandemia, e de lá para cá é como se abrisse o carreiro na caatinga com facão mesmo, e aí então toda essa minha história de profissional está conectada também com o meu projeto, que é a Poena, Projetos Museais, que é diante dessa necessidade, né, dessa riqueza que ele, atuando no setor público, eu vou tendo contato com outras prefeituras, com outros agentes culturais, colecionadores, envolvendo essa necessidade do território de se expressar, de se organizar também, porque diante, né, toda a riqueza que a gente tem e que por muito tempo foi silenciado, que eu digo assim, que a nossa história é silenciada. A gente não tem um arquivo público, não tem acesso à nossa história, a gente já teve 3 datas de comemoração do aniversário da cidade, então tudo isso conectado também aos vários silenciamentos, desde os povos indígenas, que são os originários da terra, até a todas as transições e nesse território tão rico, porque a gente vai falar também de uma região que se tornou um grande polo de produção de grãos, e toda essa história e a gente vê nos monumentos que está pela cidade, como aquele de frente ao Banco do Brasil, né, o Brasil cresce e Irecê abastece. Então, por que não falar da nossa história e da nossa riqueza, das nossas memórias, das nossas produções artísticas que são diversas. Então, eu já tinha alguns trabalhos realizados sozinha e o Impulsiona vem com um acelerador desde o começo. E eu consegui montar uma equipe da cara e da coragem para dizer: "Vamos pegar esse projeto aqui e acelerar ele", e aí foi que fui chamando mais produtores culturais, pessoas para junto da proposta, e é isso, nasce. Muito bom mesmo. E vamos agora passar a palavra para o professor Leandro. Olá, olá a todos que estão acompanhando esse podcast. Quero agradecer aqui o convite por participar desse momento tão interessante e rico para a gente poder compartilhar assim, o território do IBC. Eu me espelhando um pouco no que Indira falou, se eu fosse citar aqui toda a minha história, eu acho que o público vai acabar chorando, né. Não que seja triste, uma história triste, mas em 2003 eu tive que sair, como muitos aqui daquela época, para fazer um curso superior, porque aqui em Irecê não tínhamos
tínhamos os cursos da UNEB, pedagogia, eu acho que letras, e era o único que a gente tinha. E aí eu queria fazer a área de tecnologia, então saí para fazer análise de sistemas em Alagoinhas. Então, a partir daí, o campo acadêmico se abriu para mim e eu decidi, não, essa é a linha que eu quero seguir. E desde então eu fui fazer pós-graduação em Recife, lá no Centro de Informática, na UFPE. Depois disso, fui fazer mestrado também na UFPE, analisando na UFBA, e tive, assim, o mesmo discurso, né? Quer dizer, não, você seguiu para a tecnologia, não volta mais para ERC. Então, sempre com aquela visão de que não vai ter espaço para a tecnologia. E aí, o IFBA veio para cá, né, em 2011, desde então eu estou como servidor do IFBA, e desde então eu estou podendo contribuir com o território enquanto professor, enquanto acadêmico, enquanto desenvolvedor, enquanto pesquisador. Então eu venho, saio para fazer um doutorado, e aí esse doutorado eu fiz na UFBA, passei um período de sanduíche na UCL em Londres, na Inglaterra, e retornei para a ERC, agora já com toda essa bagagem para a área acadêmica e para o Instituto Federal. Só que essa vivência, né, ter passado esse período todo acadêmico, me mostrou que limitar somente a sala de aula e a minha pesquisa somente a um processo de publicação de artigo internacional, de escrita de livro, eu achei pouco. Então foi com essa ideia retornar do meu doutorado para causar realmente um impacto no território, né, em Irecê, é que eu decidi fazer uma pesquisa mais aplicada. E aí essa pesquisa mais aplicada é de onde parte essas propostas de startups, de ideias inovadoras, como o Mercado Verde, né, como o Ecocoleta. Então hoje, assim, partiu dessa ideia de tentar fazer pesquisa aplicada, mesmo no território, entendendo as dores do território, entendendo as angústias, entendendo o que é que a gente pode fazer enquanto acadêmico, de pesquisa, de inovação, que possa se destacar o território e se destacar dentro do território. Então, eu trago aí mais 2 alunos que estão nesses 2 projetos comigo. Então, partiu desse processo todo de bagagem acadêmica para tentar fazer essa bagagem acadêmica de forma aplicada mesmo no território. Empreender a partir de Irecê, de Sertão Baiano, deve ter suas peculiaridades, né? Como o território aparece no dia a dia de vocês e como ele influencia no fazer do negócio de vocês e assim, e qual é a característica principal desses negócios? Traga para a gente um pouco do que é o negócio de vocês e como o território influencia nessa concepção. Bom, essa resposta vai muito conciliar um pouco com a primeira, né? Que a gente vai falar dessas necessidades, desses problemas que o território tem, de como a gente começa a observar, detectar e ver como é que a gente pode ser esse agente transformador que o professor Leandro trouxe, né? Então, assim, essa forma de olhar o território, até mesmo com paixão por ser o seu lugar de origem, o seu chão, e com o meu olhar técnico também, né? Acho que a Apoena, ela soma tudo isso, soma um pouco não, muito da ancestralidade, porque a minha linha na museologia é a nova museologia, que a gente chama da museologia social. É o patrimônio a favor do desenvolvimento social, é, né, o fazer artístico em favor do desenvolvimento social ali. Então, a Poena vem com essa linha, com essa vertente em trazer esse patrimônio, mas não apenas colocar ele vitrinado, mas pensar ele junto com a comunidade para a qual ele pertence. Então, a partir de diálogo, de diagnósticos, de escuta, da memória oral, que a gente eh, também tem um agrave aí, que é a falta de registros históricos, né? Então, a memória oral, além de ser o que temos de disponível, é também um fator de transformação em que a pessoa se sente ouvida, se sente acolhida, se percebe também, porque muitas vezes, é, um exemplo do grupo de rezado, eles praticam aquilo que sempre praticaram no dia a dia,
nos seus ciclos dentro dos grupos familiares, mas nunca tinham parado para se ouvirem, para se resgatarem, para entender como é que eles chegaram ali. Então, quando a gente vai trazer essa escuta, é esse reconectar, é esse se reconhecer, é promover o empoderamento. Então, quando a gente vai dar um apoio a um artista para montar um plano curatorial, por exemplo, é ele se ouvir, por que ele trouxe aquela obra, o que é que ele pensou, como é que. Então, é todo esse resgate, assim, não apenas do patrimônio ou do produto cultural em si, mas de como ele está inserido, como ele foi construído e como a sociedade o percebe também. Então a Poena vem com essa solução, né, diante da problemática que eu já trouxe antes, pensando justamente nesse envolver da comunidade em despertar essa noção de pertencimento mesmo, dizendo assim: "Nós temos cultura, isso me representa, nós temos história, então esses objetos carregam um valor sim". Então é um trabalho de resgate e de educação cultural também envolvido. E aí vamos pensar em todas as ferramentas possíveis, desde uma exposição de arte a um documentário, porque a gente está dentro, né, da sociedade brasileira, o produto de entretenimento que a sociedade mais consome é o audiovisual. Então, por que não usar ele como um registro? Como não usar ele como um objeto expográfico? Então, é trazer essas novas mídias também, esse novo olhar de não a história congelada em objetos ou a memória presa, mas como ela se renova, como ela se recria e como a sociedade acaba a transformando também. É isso. Muito bom. Queria te ouvir um pouco agora, professor Leandro, né, em relação a esse questionamento, né? Bem, Otília, a proposta, assim, eu posso destacar as duas, porque tem o Mercado Verde e o Ecocoleta. Então, eu sou professor de uma das disciplinas do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas, que é a disciplina de Projeto Inovador. E aí eu faço sempre, né, o foco dessa disciplina é ajudá-los a pensar meio que fora da caixa, pensar em empreender, não pensar só em entrar na indústria e participar de alguma forma da indústria. E nessa proposta, eu consigo com que os alunos eles pensem realmente em empreender e inovar. E a gente traz muito aquela questão do empreendedorismo social. Então, é a partir daí que vem essas ideias desses dois projetos. O Mercado Verde, meio naquela posição de nós estamos hoje num território em que a agricultura ainda é forte, né? Essa agricultura, a gente tem muito serviço, mas muitas famílias vivem da agricultura e a gente precisa meio que colocar com que esses produtos cheguem na mesa da população, né, sem, de certa forma, ter um atravessador pelo meio. E o produtor ele precisa ter uma garantia de que ele tem um mercado para ele. Então, vem a partir daí essa ideia do mercado verde, né, de unir o cliente que quer consumir produtos orgânicos, né, de qualidade, com um produtor. Ele pode se unir ali em alguma associação e poder vender seu produto de forma tecnológica, né, que só com um clique usando o celular. E o EcoCollecta já vem dessa proposta também social do descarte de resíduos que acaba acontecendo incorretamente, né? Quem aqui nunca em casa pensou, tá, eu estou jogando essa vasilha de leite fora quando eu poderia estar colocando em um lugar para que elas fossem recicladas. E aí, na mesmo momento, você pensa, tá, mas aí eu vou colocar num lixo, ele vai ser misturado ali no caminhão de lixo, vai para um lixão e a partir dali ele não é reciclado, né? E aí a gente tem, por um lado, nós, enquanto pessoas, cidadão, querendo fazer um descarte correto dos itens, né, essa separação, mas não temos os pontos e quem pega esse produto. Por outro lado, a gente tem grupos de catadores. Esses grupos de catadores, eles precisam garimpar a cidade inteira atrás de resíduos, né? E aí eles precisam andar quilômetros por dia para conseguir ter acesso a alguma coisa que eles possam vender, reciclar. Então, vem daí a ideia, por que não fazermos ali o que a gente chama de Uber
do resíduo sólido, dos catadores, né? A partir do momento que você tem um catador que ele está na sua região, no seu bairro, ele pode, pelo aplicativo, receber notificação como Uber e ele poder estar ali e fazer essa coleta na sua própria residência e as pessoas também poderem sinalizar: "Ó, tem um produto para ser descartado aqui e você pode passar na minha residência e pegar". Então, parte desse empreendedorismo social, esse trabalho junto com esses 2 alunos que hoje eu estou como tutor, para fazer essa inovação de forma social, empreendedorismo social. Então, vem dessa proposta, eles pensam em formar startups com essas 2 ideias e da gente colocar realmente para o território utilizar e aí, quem sabe, isso ganhar escala, como qualquer coisa de tecnologia tem possibilidades. Muito bom. 2 ideias bem 3 projetos muito interessantes, né, e por isso que foram selecionados entre os 32. Vamos lá, gente, agora falando, né, dessa seleção, vocês passaram e tal, a gente vocês estão participando da primeira turma de acelerados aqui do Impulsiona Irecê, né. E aí a gente queria entender, o que é que está sendo mais transformador para vocês, até aqui nessa jornada, né? O que é que vocês estão vendo de mais positivo? Como está contribuindo realmente para o crescimento aí dos seus projetos? Ótimo. Eu costumo dizer que a universidade ela ensina a gente a fazer, né, a trabalhar, o fazer, saber fazer, mas ela não ensina a gente vender o nosso saber. E aí o Impulsiona entra, justamente nessa consultoria de como empreender, como organizar a sua ideia, como vender a sua ideia, como, eh, organizar de jeito que fique compreensível, porque quando a gente vai falar de cultura, de produção cultural, ela é múltipla, ela é diversa, é abrangente, e num território tão silenciado como o de Irecê, é é um leque de possibilidades gigantesco. Então, como organizar isso? Porque eu falei aqui de livro, falei de audiovisual, falei de exposição, mas também tem os colecionadores, que são pessoas que acumulam objetos ali, ou uma ideia de montar um museu e não sabe como gerir, pessoas, organização civil também, e elas não têm esse conhecimento de como gerir, então como é que eu vou chegar até elas? E aí eu tenho aprendido aqui, né, no Impulsiona, como eu falei desde o começo, o Impulsiona já vem mobilizando a Apoina, que é montar essa equipe, porque quando o meu MEI trabalhava sozinha, como microempreendedor individual ali, eh eu pegava uma parcela do meu trabalho do valor ali, que um projeto estava disponibilizado para mim, só que eu precisava pagar um arquiteto para desenhar uma planta, né. Então eram, equipes assim, tive um projeto aprovado de agricultura familiar, tenho que chamar uma equipe para montar, então não é o fazer museal só meu, eu tenho que ter uma equipe junto para me dar esse aporte. E aí, o Impulsiona, quando surge essa consultoria, dando possibilidade para 5 pessoas estar no grupo, eu já consigo montar uma equipe com profissionais também capacitados, e aí a gente consegue ter tempo para organizar, para estar de olho em outros editais, em parcerias, fazer esse levantamento da persona, dos clientes, da quem são os possíveis clientes. Então toda essa organização, essa gestão, né, empreendedora que a faculdade não dá, a gente está recebendo de fato de forma acelerada. É muita coisa. Então, mas está sendo muito enriquecedor e desafiador também, mas muito bom. E está também ali alinhado com outros projetos, como o dos meninos do IFBA, a o pessoal das associações de João Dourado. É é muito gratificante, porque a gente acaba se conectando em coisas ali que dá para trabalhar junto, que dá para um impulsionar o outro também. Então, é Não, muito bom. E é isso mesmo, né, que a gente vive aqui.
essa coisa do é bastante coisa, mas é importante, vejo como vocês, né, estão seguindo e gostando, né. Vamos ver agora o professor Leandro, sobre a sua percepção, né. Bem, no meu caso, são 2, né. Primeiro, a gente diz assim: "Não, é doutor, doutor sabe tudo", né, e a gente acaba indo daquela ideia de que a gente pisa o pé no chão e quando descobre não sabe nada. Então todo mundo tem um pouco a contribuir com o outro que está do lado, por mais que tenha acadêmico ou que seja de qualquer estado social e tudo mais. Então primeiro isso, né, uma visão que a gente tem enquanto academia de uma solução de uma tecnologia, de que aquilo resolve um problema, a gente vem funciona com a consultoria mostrando que isso pode ser vendido como uma proposta, como uma ideia, e de que isso, pode ser uma tecnologia que vá ser aplicada pelas pessoas, que pode ter um impacto social. Então, esse acompanhamento está sendo muito interessante, não só para mim, mas principalmente para os meus alunos que estão trabalhando nesse projeto. Essa vivência que por mais que eu tente dentro da academia, dentro da sala de aula mostrar, eu não conseguiria. Então eles estão tendo essa vivência, vendo, com profissionais da área, com outros olhares, com outra perspectiva sobre as soluções, mostrando que é, é viável, não é viável, isso aqui resolve esse outro problema que vocês nem tinham pensado. Essa experiência também que eles estão tendo, que nós estamos tendo com outras pessoas que estão em outros projetos, né, como o Gira falou, de pessoas que estão em projetos sociais também com o nosso no território e que têm outras vivências, né? Então isso eu aprendi desde a época que eu era professor do Proeja, em que tem muito isso, né, da gente ter essa bagagem, que a gente aprende muito mais enquanto professor do que ensina, então a gente consegue ver também aqui no processo, né, esse impulsiona essa consultoria que está sendo tão relevante para a gente já pensar de outra forma a tecnologia que a gente produz dentro da academia e que não sabe vender, como o Indira falou, né, a gente consegue agora ver. E aqui eu posso levar para os meus alunos como a gente pode vender também as ideias que são produzidas lá na academia. Então está sendo muito enriquecedor, né, muito bom. Agora uma pergunta aqui para o Elson, né. O já entendemos que mesmo em apenas uma curva, o Luciana tem feito muito, né. A gente está vendo aí o feedback, né, dos nossos, eh, empreendedores, né, e está fazendo muito sentido, tanto para os negócios quanto para o território. Qual é a perspectiva futura para fomentar ainda mais esse ecossistema de inovação e impacto aqui em Irecê? Boa, Tília. É, é aquilo que eu falo, né? A gente chegou querendo provar uma tese, né? Essa tese era: existem empreendedores de impacto dispostos a serem apoiados, dispostos a trazer soluções, né, para os desafios do território. E acho que essa tese está mais do que validada, né? A gente tem aí negócios incríveis, né? Como a Poena, como a Ecocoleta, né? Como outros, como o da estamparia com casca de cebola, né? A fábrica de vassouras, de garrafas PET. Então, assim, uma série, como que é o do resgate da água, né? O do Coara, né? Então, assim, plantio das águas, né? Trazendo toda uma solução agroecológica também, né? Então, eu acho que, assim, essa diversidade, né, esse conjunto, esse grupo que se forma, né, já deixa muito claro para a gente esse potencial realmente do território, né, de poder conectar essas soluções é, com, com esses desafios que estão postos aqui, né. E aí acho que quando eu estou aqui nessa mesa, né, ouço a Indira falar, né, de como que o programa já tem trazido uma outra visão, mostrado, né, como é possível transformar todo esse conceito, né, tudo que ela traz na fala dela em produtos, em serviços ali, né, eh, que possam de alguma forma também contribuir, né, com a própria sustentabilidade do negócio. E ouço o professor falando, né, da importância desse tipo de programa para conectar a academia, né, o saber que é produzido na academia com o ecossistema, com outras organizações que estão coladas aqui com a gente, como o Sebrae, né, como, enfim, Sicredi, Sesol, né, Banco do Nordeste. Então, acho que já me diz que a gente está no caminho certo,
né? Então, fico super feliz, mas eu acho que a gente não quer parar por aí, né? A gente é ousado, né? Então, a gente quer ir além. E a gente tem percebido agora, né, que o próximo desafio, a próxima tese de impacto que a gente precisa validar é assim, esses negócios estão sendo acelerados até outubro, novembro, né? Então tem mais 2, 3 meses aí de programa, né? Mas e depois? Né? Então, assim, depois que esses negócios graduarem, né, passarem por esse programa, eu já estou pensando lá na frente, né? Então, assim, que ecossistema é esse que eles vão encontrar para poder fazer esse próximo passo, né? Então, os bancos daqui, né, estão com as suas apostas ali de microcrédito, né, abertas, né, um Sebrae, né, a própria academia, né? Então, assim, como é que a gente vai construindo um ecossistema fértil para que esses empreendedores possam, de fato, né, costurar a sustentabilidade dos seus negócios, né? E a gente não quer parar por aí, né? Então a gente já está pensando realmente que próximo passo é esse que a gente pode, como ecossistema, né, oferecer para esses negócios. Então, aqui, né, Instituto Lina Galvani, né, Semente, junto com esses outros parceiros, né, a gente está muito querendo olhar agora como é que a gente dinamiza esse ecossistema, como é que a gente acelera, né, para além da aceleração dos 10 empreendimentos, como é que a gente acelera o ecossistema de inovação e impacto em IRC, né? E aí eu acho que não tem uma só solução, né? Eu acho que, assim, talvez é uma série de iniciativas, né, de encontros de ecossistema, de colaboração, né, hackathons nas escolas, ideatons, né, que a gente tem que pensar. Acho que é quando a gente senta junto e conversa que as soluções aparecem, né? Como eu falei, a gente tem ficado muito feliz com a quantidade de iniciativas que a gente percebe que Irecê oferece, né? Então você tem umas secretarias, né, aqui muito conectadas com o território, né? Você tem soluções que surgem e que são referência no Brasil inteiro, né? Então, a Escola Anísio Teixeira, por exemplo, com trabalho lá, né, sendo a primeira escola certificada lixo zero na Bahia, né? Acabou de ganhar o prêmio LED, um prêmio da Globo, nacional, né? Aqui em Irecê, né? A gente tem o Núcleo Raízes do Sertão, né, que é um núcleo, talvez hoje um dos maiores núcleos de certificação orgânica do Nordeste, daqui, né? A gente tem um IFPA produzindo conhecimento de ponta, de alta qualidade, conectando os alunos com os desafios do território, né? Criando tecnologia para o que faz sentido, não uma tecnologia vazia, né? Mas uma tecnologia ali que faz sentido. Então eu acho que tudo isso mostra para a gente, sinaliza, né, que faz muito sentido a gente pensar nesse próximo passo, né, nessa próxima tese de um processo de aceleração e de dinamização desse ecossistema que está surgindo aqui. E eu acho que isso é muito ousado, assim, né? Porque a gente está falando, de novo, do semiárido baiano, da Caatinga, do interior da Bahia, né? Quando a gente tem muitas instituições, às vezes, que estão vinculadas à tomada de decisão em Salvador, né? Que é a capital. Mas eu tenho olhado, assim, e acho que o ecossistema tem respondido muito bem, né? Eu vejo que as pessoas estão com apetite para fazer, e eu acho que a gente não vai parar por aí, não. Acho que vai ter, né, talvez daqui um ano, né, não sei, tempo a gente faça um novo episódio, né, um novo podcast, e a gente possa estar aqui contando de muitos outros cases de sucesso que surgiram, né, nesse processo. Não só do Impulsiona, né, mas de toda essa colaboração que a gente vem construindo entre atores. Isso para a gente é o mais rico. Vários spoilers, né, gente? Que bom. Então, agora a gente está se aproximando do final, e eu queria agora falar com vocês, né, os empreendedores, para fechar, né? Se vocês pudessem deixar um conselho para quem quer empreender em cidades como Irecê, em territórios com menos acesso e visibilidade, qual seria esse conselho? Olha, eu primeiro incentivaria a empreender. Irecê é uma cidade pulsante, né? Como vocês puderam vir de fora e observar. Eu costumo dizer que todo mês tem um comércio novo em Irecê. E aí a gente tem, o conselho que eu dou é começarmos a fazer também empreendedorismo aqui inovador, né, de impacto. Muitas vezes a gente se limita muito ao pensar em grandes capitais, em grandes cidades, quando a gente tem no interior, né, um território muito fértil, muito rico, muito pulsante de absorção de empreendedorismo, tecnologias. Então, assim, o conselho que eu dou é não desistir, procurar pessoas que possam lhe ajudar nesse processo, né, instituições que possam lhe ajudar nesse processo,
com aquilo que falta ali na sua ideia e procurar recursos de alguma forma. Né? Esse conselho que eu dou, não desistir e pensar no território como um campo fértil ali para o seu empreendimento, né? Se a gente vê hoje comércio abrindo todo mês em DC de coisas que não são tão inovadoras, né? Por que não 10 inovadoras aqui também no território, partindo agora do interior para a capital, né? Quem sabe, né, essas propostas assim. Então, eu acredito muito nisso. Hoje, eu gerencio o projeto Cidades Inteligentes e já partindo do ponto de capitais, a gente sabe de várias são cidades inteligentes, mas porque o interior também não pode ser cidade inteligente? A gente pode trazer essa ideia para o interior, já que a gente tem tecnologia em todo lugar, né? O recôncavo que você for, o mais longe que você for, você tem hoje a internet, você tem pessoas com celular. Então, acho que é, então traz isso, né? Então, acho que é isso, é esse incentivo para que as pessoas realmente apostem na sua ideia, seja onde estiver, né? Certo. E agora vamos ouvir Indira. Eu estava lembrando aqui de um ditado que vão me dizia. Eu dizia que se conselho fosse bom, se vendia, não se dava. Aí hoje eu digo, por isso que tem psicólogo hoje. Mas, brincadeiras à parte. O conselho que eu dou é, quando a gente fala de projeto inovador, né, dentro de um sistema tão capitalista que a gente está inserido, parece ter um bicho de sete cabeças, né? Muito desafiador. Para onde eu vou? Quem vai andar comigo? Será que vai dar certo? E eu penso que o primeiro passo é acreditar, né? Acreditar, ter amor, ter paixão pela sua ideia, pela sua solução, pelo que você quer propor. Porque o negócio de impacto é isso. Não é apenas vender por vender, mas é um vender gerando uma transformação. Então, quando se coloca nesse lugar, você tem que pensar com amor mesmo e com determinação. E o que o professor Leandro falou, assim, a necessidade de você procurar mesmo apoiadores, tanto nas rodas de conversa, para maturar a ideia, para ver o que é possível, tanto quanto impossíveis apoiadores, assim como o Instituto Lina e a semeadura, a semente. A semente em parceria trabalham e atuam aqui. Então, é dessa necessidade também da gente sair do lugar apenas de receptáculo e se colocar como sujeito. Eu gosto muito daquela regra de português, de predicado, né? Tem um sujeito que gera ação e a ação que gera é, a consequência. Então, é nesse lugar, se colocar nesse lugar de sujeito, de de entender mesmo que as nossas escolhas, as nossas ações, o nosso tempo, ele dá um retorno, porque o que a gente, o mundo, ele é construído de coletividade e a coletividade de individualidade. Então, pensar mesmo nessas ações de como eu, como você, como vocês, de sujeito mesmo, de o que é que eu posso fazer de diferente, e se tratando, né, de Irecê, essa cidade que cresce e abraça. Eu costumo dizer que Irecê abraça todo mundo. E por muito tempo ela não acolhia os seus, porque a gente tem, onde for, tem gente de Irecê, espalhado pelo mundo. Então, assim, hoje não, hoje reveste mais, porque a gente vai vendo pessoas como eu e você voltando e outras pessoas também vindo e contribuindo, como a Tila e o Réu. Então, é esse lugar de encontros, esse lugar também de, de riqueza, de oportunidade, em que a gente pode unir tudo, essa consciência do fazer e esses recursos. E também, por ser 500 quilômetros distante da capital, falta, digamos, mão de obra especializada ou um conhecimento especializado sobre determinada área, em que há um leque enorme de possibilidades, caminhos. Então, sempre foi um bom lugar para empreender. E empreender com consciência, então, é, em Irecê, que como eu falou, ressaltou muito bem, é um lugar que está em processo de desertificação,
Então, pensar nessa transformação nesse território já tão gasto, tão sofrido, para mim é impulsionante e é o que me alimenta e que me faz levantar de manhã, sair da minha rocinha, vir encarar a cidade e ir atrás dessas transformações mesmo. Muito bom esse papo, né, gente? E a gente encerra esse episódio aqui direto de Irecê, né, com muitas ideias na cabeça e com uma certeza no coração. Tem muita potência, né, quando a gente olha para o empreendedorismo a partir do território. E o que ouvimos aqui hoje mostra que o sertão também é lugar de inovação. Isso aí foi claro na discussão, no nosso bate-papo, de criação, de soluções e de transformação social. Que empreender nesse contexto é também um ato de coragem, né? De cuidado com a comunidade, com compromisso com um futuro melhor. Então, se você curtiu esse papo, compartilhe com mais gente e segue o arroba do Impulsiona Irecê Impulsiona Bahia e o arroba do Lina Galvani no Instagram para continuar acompanhando tudo, né, que tem acontecido nesse nosso programa. Então, obrigada pela escuta. A gente se vê no próximo episódio. Valeu demais pela companhia. Até mais.